mais uma vez a gente tem na nossa Câmara a pauta de empréstimo. E quando a gente fala em empréstimo, a primeira coisa que vem à cabeça é: quanto vai se gastar com o empréstimo? Juros é alto, é baixo? Qual que é o planejamento financeiro? Mas o mais importante é o que você vai fazer com o dinheiro. A minha sensação que eu tenho da Prefeitura de Belo Horizonte é o seguinte: vamos catar os empréstimos que estão disponíveis aí no mercado e depois a gente vê o que a gente vai fazer. Depois a gente avalia o que se enquadra ali dentro. Mas eu quero captar sem ter, às vezes, de fato, um bom propósito. Sabe por quê? Essa pauta de combate às mudanças climáticas é o negócio mais genérico do mundo. Mudanças climáticas. Tá, então a gente teve uma chuva mais forte agora, recente, nas últimas 2 semanas. Onde que ela caiu? Na região leste, a gente viu a Avenida Mendes Sá inundada, a gente viu na oeste a Avenida Francisco Sá inundada, mas o investimento de 80 milhões de dólares vai ser feito onde? Vai ser feito onde? Lá no aterro sanitário. O antigo aterro sanitário da 040. Ou seja, lá é a prioridade realmente da cidade? Porque eu falo, por exemplo, que a criação de um parque linear no córrego do Cercadinho está pautada há décadas e não entra na pauta. E seria uma obra ambiental. Nós temos diversas outras obras de fundo de vale que poderiam ser feitas na cidade. Mas, mais uma vez, a pauta pega e volta, com explicações genéricas. E a gente não sabe exatamente o que vai se fazer de diferença na cidade. Observem, por exemplo, fala dentro da parte do projeto de lei, fala dentro do projeto de lei, que vai se construir jardins de chuva e refúgios climáticos. Refúgios climáticos. O FUAD inaugurou um refúgio climático, R$180 mil cada um, para o cara ficar lá naquele vaporzinho de água. Para quê? Para quê? Está lá tudo jogado, não funciona, ou seja, rasgou dinheiro da cidade. E mais uma vez, a gente está aqui de novo discutindo empréstimo, botar dinheiro para dentro de qualquer forma. Então, o que fica para a gente discutir aqui é: realmente Belo Horizonte precisa de se endividar? Ou está na hora de racionalizar as despesas da prefeitura, de fazer caixa por redução de custo, para aí sim fazer o que precisa ser feito na cidade? Sabe por quê? A chuva toda que teve aí, a cidade está toda esburacada. Como é que a gente vai recompor? Recompor asfalto, refazer rua, porque está o caos. E é tampa buraco para cá, para lá, e no final das contas, o que a gente vai ver de fato robusto na nossa cidade? Quando foi a história lá da Vilarinho, que foi uma vergonha, Belo Horizonte estava aprovando empréstimo para fazer o quê? Metade do dinheiro para regularizar a invasão lá na região do Isidora, na Granja Werneck. Ah, não, mas é por causa das enchentes do Vilarinho. Mentira! Inclusive, as obras que foram feitas para detenção de cheias na bacia do Vilarinho estão todas lá paradas, não entrega. Cadê as obras em Venda Nova que iriam, de fato, resolver o problema? Tudo inacabado. Nós queremos isso, a cidade sair captando recursos, começando obras, nada acaba, nada conclui. Serve para quê no final? Serve para quê no final? Então, eu vejo com muito critério a decisão que tem que ser tomada aqui. Por isso que eu acho que não dá para simplesmente Belo Horizonte ficar contraindo empréstimos. Está faltando um planejamento efetivo da cidade, discutindo de forma criteriosa com a nossa população o que é prioridade. E quando eu falo de prioridade, é muito fácil, inclusive, de demonstrar isso. Discussões de orçamento participativo que foram feitas lá nos anos de 2010, ainda não se resolveu. Entre elas, uma obra importantíssima dentro da Oeste, que era a bacia de detenção do córrego do Cercadinho, está lá parada, inclusive impedindo o avanço de obras do orçamento participativo. Então é toda hora o empréstimo em dólar, variação cambial, juros, juros, juros. É isso que a gente vai ficar vendo na nossa cidade? Enquanto isso, na outra ponta, o que a gente vê? Orçamento deficitário. Está na hora da prefeitura, de fato, virar esse jogo.
precisamos de cortar custos, fazer uma administração que seja mais criteriosa, reduzindo os gastos, só para concluir, presidente. Sim, vereador. Reduzindo os gastos, vou usar o artigo 94, presidente, que aí eu não Deferido, vereador. Reduzindo os gastos, fazer a redução dos gastos, e a gente conseguiu o quê? De fato, ter projetos maiores para a nossa cidade. A emenda apresentada pelo vereador Pedro Patrus tinha uma boa intenção. Tinha uma boa intenção de definição de escopo. Mas na hora que a gente vai ler a emenda, olha só a emenda. Pois é. A emenda começa, em vez de fazer o trabalho simples e objetivo, começa a criar aquele monte de parâmetro aqui. É o jeito do PT, né? De trabalhar, não é assim mesmo? Pois é. Uai, é só ler a emenda. Olha o tanto de contemplação no mínimo. Aí tem aqui 15 itens para se cumprir, não vai cumprir nenhum. Cadê os projetos? Cadê o detalhamento? Enfim, eu acho que o vereador Pedro Patrus quis dar o mínimo, que era de criar contexto. Mas, na verdade, é o seguinte, isso tem que partir da prefeitura. Então, me incomoda muito todas essas pautas que estão chegando aqui no plenário para a discussão de empréstimo. Todas, sem exceção. E, principalmente, aquelas que vêm do mandato anterior. Porque no mandato anterior, o não ao empréstimo do Calil de R$1 bilhão fez uma listinha de vereadores ir para o e-mail geral como vetados. Ninguém mais tinha acesso a nada na prefeitura. Todo mundo vetado. Por quê, professora Marli? Porque a gente questionou. Porque a gente pediu explicações. Porque a gente pediu informação. E na época o líder de governo entrou por essa sala aqui, na hora que eu estava cobrando dele detalhamento sobre o empréstimo, entre aspas, da Vilarim, que não tinha nada de Vilarim na história, ele pegou e respondeu, não precisamos dos votos do Novo. Falei, uai, eu estou te pedindo transparência aqui, informação, e a informação que veio foi, não precisamos de vocês. E puf, não. E aí pronto, virou aquele estardalhaço do Calil, sapateando, falando para a cidade inteira que se tivesse qualquer morte na Vilarim, que a culpa era de vereador. Agora, essa última chuva teve morte. Teve morte. E aí? Teve morte foi por causa de falta de projeto de contenção de cheias, de mudanças climáticas, ou é porque Belo Horizonte acostumou a ficar acumulando lixo na cidade? Porque as nossas ruas estão imundas. Belo Horizonte, o prefeito até fez um vídeo que eu achei muito interessante, questionando das pessoas deixarem lixo para o bueiro. Mas é na cidade inteira. Não é na Regional Leste, não é na Regional Oeste sozinho, não é no Barreiro. Está em todos os lugares. Agora, o vídeo é legal, mas e a ação? Porque quem tem que fazer a ação é o Poder Executivo. Então, mais uma vez aqui, eu manifesto grande preocupação com essa chuva de empréstimos que estão sendo pautados nessa Câmara. A minha posição é contrária. Obrigado, presidente.